Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Neste mundo que está cheio do pecado, o Senhor Deus nos chamou e nos salvou. Nos discerniu de forma santa e permitiu essa grande oportunidade de estarmos dentro da igreja, nesse tempo planejado diante do Senhor Deus, para trabalharmos, obedecermos, fazemos o seu serviço, recebendo a condução do Senhor. Senhor, nesse tempo precioso, nós que fomos salvos pelo seu sangue, estamos reunidos aqui diante do Senhor. Estamos louvando o grande amor do Senhor, estamos aprendendo a sua palavra. Nós agradecemos por esse tempo da comunhão que o Senhor tem nos permitido. Nós acreditamos que o Senhor esteja conosco nesse presente momento, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que através da mão de graça o Senhor possa sustentar a cada um. Se dentro do nosso coração houver coisas que não são adequadas diante do Senhor Deus, se houver a desobediência, que o Senhor Deus possa permitir a graça dentro do nosso coração, para que o restante das nossas vidas possamos viver como filhos do Senhor Deus, sem nenhuma vergonha, para que possamos agir de forma adequada, Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo, todos os irmãos e irmãs que estão guardando sua fé, que o Senhor possa permitir a sua palavra, a sua sabedoria da palavra, para que, qual seja a dificuldade, possam testificar o seu evangelho, para que muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus, que assim possam cumprir o seu trabalho. Para todos os irmãos e irmãs que pregam o evangelho, que o Senhor possa nos preencher através da sabedoria da palavra dentro de nós. Que o Senhor, para todas as nações, nós agradecemos que o Senhor tem nos permitido, no país que moramos, a paz, a tranquilidade, a liberdade, para que possamos viver tranquilamente pelo seu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa trazer a paz a todos. E também que o Senhor possa dar a saúde a todos os irmãos e irmãs, para que possa permitir a mais uma vez a oportunidade de viverem obedecendo a sua santa palavra. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Senhor, nesse presente momento, a sua palavra que o Senhor deseja manifestar para nós. Que o Senhor possa nos manifestar hoje pela palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Eu acho que está faltando assentos. Pessoas que estiverem sentadas no meio, se tiver lugar vago aos lados, vão apertando um pouco, por favor, porque tem pessoas lá atrás que estão querendo entrar. Quem não tiver lugar vai ter que ir para o centro educacional. Então, por favor, cedam os lugares. Por favor, se possível, tentem sentar todos juntos. Eu peço a colaboração de todos. Então, aqui na frente também temos alguns lugares, podem vir aqui. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Hebreus, capítulo 11. A palavra do Novo Testamento, Hebreus, capítulo 11, versículo 4 e 5. Hebreus, capítulo 11. Versículo 4 e 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Vamos ler até aqui. Então, durante as 2 últimas semanas, nós aprendemos sobre Abel, que foi justificado pela fé, e Enoque, que pela fé andou com Deus. E assim, continuamente, eu quero pregar um pouco mais sobre a fé de Enoque. Após Adão ter pecado, a relação com o Senhor Deus foi quebrada. Então, a descendência de Adão teve de viver nessa terra amaldiçoada no meio do pecado. Mas o Senhor Deus permitiu a oportunidade para que o homem pudesse receber a salvação. Então, primeiro, uma pessoa que recebe a salvação pela graça de Deus, como vocês já sabem, Abel, o filho menor de Adão. Então, pela fé, Abel deu um sacrifício maior do que a de Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo. Caim, ele ofereceu do sacrifício da terra, que ele suou, preparou e se esforçou. Nós podemos ver o esforço do homem, o zelo do homem, a dedicação do homem. Podemos ver que não tem como manter a relação com o Senhor Deus através das coisas mundanas e carnais. E o Senhor Deus, ele manifesta isso através de Caim. Abel viu e ouviu dos seus pais que quando eles foram expulsos do jardim do Éden por terem pecado, a túnica de pele foi preparada. Então ele compreendeu esta verdade e ele também preparou uma pequena ovelha, matou-a, derramou o sangue. E ele deu isto como sacrifício. E o Senhor recebeu esse sacrifício. Então, pela fé, Abel deu um sacrifício maior do que a de Caim, e ele alcançou o testemunho de que era justo. Isso quer dizer de que o homem,
pelo seu esforço, pela sua dedicação, não tem como manter a relação com Deus. É necessário que um ser que não tem pecado derrame seu sangue e morra para que você possa ter a remissão, a expiação de seus pecados. Então, uma pequena ovelha ter morrido por ele, quer dizer que representa Jesus Cristo, que futuramente haveria de vir para morrer pelos pecados dos homens. Então, a pessoa que compreende e crê recebe a salvação. Por isso que Abel, ele compreendeu essa palavra do Senhor Deus, quer dizer que ele foi justificado, isso quer dizer que recebeu a salvação. Esse é o primeiro formato do homem ao receber a salvação. Logo, Enoque é aquele que andava com Deus pela fé. Pela fé, ele recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Então, Abel realmente foi a salvação do cristão e Enoque mostra o que é a vida de um cristão após a salvação. Então, antes, o homem está perdido. Como em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, nós éramos como ovelhas desgarradas, perdidas, mas agora nós temos o pastor e retornamos para o pastor e bispo de nossas almas. Então quer dizer que o filho pródigo ter partido da casa de seu pai, ter pecado, todos os tipos de pecados, realmente estar morrendo de fome e agora estar voltando para a casa do pai. Ele foi recepcionado pelo seu pai e agora ele pôde viver com seu pai. Esta é a verdade. A vida de fé após a salvação. Nós, que antes havíamos partido do Senhor Deus, agora temos uma vivência de viver com o Senhor. Em outras palavras, quer dizer que isso é caminhar com Deus. Então, isso é algo muito importante. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação tem que receber a salvação, agora ele volta para o Senhor Deus. Não pode viver com a pessoa perdida, não é? Nós não somos pecadores perdidos diante do Senhor Deus. Nós somos filhos do Senhor Deus que retornamos para os braços do Senhor. Como o filho pródigo que retornou para o pai disse, este era o meu filho amado, que estava morto, mas agora ressuscitou. Então nós não podemos pensar agora como filhos que partimos. O pai, ele amou o filho até o fim. O filho, agora, ele precisa relembrar do momento que ele partiu da casa do pai, sempre estar com isso no coração para servir mais ao pai. Então, da mesma maneira, nós agora precisamos estar nos braços do Senhor, precisamos receber o cuidado, a proteção do Senhor Deus. Agora é a nossa vivência que se aplica assim. Então, uma coisa importante na Bíblia é que nós fomos salvos pelo sangue precioso do Senhor Jesus, que é a palavra mais surpreendente, e, paralelamente, as pessoas que agora receberam a salvação, o Senhor está junto dessas pessoas. Quer dizer que o nome de Jesus é Salvador, é Emanuel. Isso quer dizer que Deus está conosco. O objetivo do Senhor é nos salvar, é para que o Senhor pudesse permanecer conosco. Então, antes de irmos para o céu para vivermos a eternidade com o Senhor, nós precisamos viver neste mundo juntos do Senhor. Então, é por isso que após a salvação, precisamos andar com o Senhor. Uma pessoa que agora agrada ao Senhor Deus, a primeira pessoa que aplicou isso foi Enoque. Enoque se tornou o exemplo da vida de fé do cristão. Então, para nós, isso é um tema muito importante. Então, nós não podemos pensar, isso aconteceu antigamente, já que é um acontecimento antigo, acabou, encerrou ali. Não. Nós precisamos agora receber um ensinamento como exemplo que Deus nos mostra como é que um cristão deve viver. Adão, por ter pecado, os pecadores, os homens, foram afastados do Senhor Deus, se tornaram inimigos do Senhor Deus por conta de sua violência, por conta de seu pecado. E agora, mereciam receber o castigo do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus não simplesmente os abandonou, mas os salvou. O Senhor Deus é o Deus da justiça, por isso que ele diz que o salário do pecado é a morte,
Então, se você pecar, realmente você recebe a morte. A morte é ter a relação com o Senhor Deus quebrada. A carne estar morta, tudo é por conta do pecado. E não termina ali. Mas existe a segunda morte, o lago de fogo, é para você cair naquele meio. Então, o salário do pecado é a morte. O Senhor, para salvar o homem, o Senhor Deus, ele precisa pagar esse valor do pecado pelo homem. Senão é impossível. Então, o homem, o pecado que ele tem, realmente o pecado que foi recebido de forma hereditária de Adão, não tem como se afastar disso. O Senhor, para nos salvar, o Senhor precisa resolver os pecados. Por isso que Deus preparou seu Filho unigênito com formato de homem. Homem é homem, mas homem sem pecado. Por isso que pegou emprestado o corpo de uma virgem, e o Senhor nasceu dali. E o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei que o homem transgredia. É por isso que Jesus é justo. É por isso que um justo precisa morrer por um pecador. Logo, o Senhor, ele morreu realmente pelos iníquos, pelos pecadores. Assim como Isaías 53, 6. O Senhor já disse, realmente fez cair sobre ele todas as iniquidades de nós todos. Só da mesma maneira, então, Cristo que veio para este mundo sem pecado, ele carregou, caiu sobre ele este pecado, as iniquidades. Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Ele remiu os pecados, nos remiu de nossos pecados. Então, quer dizer que agora nenhum homem é pecador, porque o Senhor agora salvou, quer dizer que todas as pessoas do mundo. Então, nós, agora todos que compreendemos essa verdade da graça do Senhor Deus, essa verdade surpreendente, é que realmente qual seja a malignidade que tenhamos feito, fomos salvos. Então nós podemos ver, por exemplo, Hitler também, que matou realmente 6 milhões de judeus, um genocida. Ele também, o Senhor Jesus, perdoou os pecados. Então isso quer dizer que qual seja a atrocidade, o pecado que você tenha cometido, não existe nenhum pecado que não possa ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Então nós podemos ver um malfeitor que havia matado, feito coisas ruins, coisas malignas, e foi crucificado ao lado do Senhor Jesus. Mas antes de morrer, ele se arrependeu de seus pecados, e ele dependeu da salvação diante do Senhor. E o Senhor, naquele mesmo momento, aceitou e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, realmente, um pecador imundo que merecia ir para o inferno na hora que morresse, mas prestes a encontrar com a morte, ele foi para o céu. E isso se aplica da mesma maneira para nós. Então, nós somos pecadores imundos que merecemos morrer e ir para o inferno, mas recebemos esse perdão dos pecados. O Senhor, enquanto faz esse trabalho da salvação para conosco, nesse tempo, toda a vida do Senhor Jesus nessa terra foi mostrado como um exemplo de como que um cristão ele deve viver. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Bom, em Mateus capítulo 3, versículo 16 também. O Senhor Jesus, ele estava no Rio Jordão, recebeu o batismo e ele subiu dali. Mas por que o Senhor Jesus, que não tem pecado, foi batizado? Porque ele representava os pecadores do mundo. Então, um homem que não tem pecado não precisa de salvação. E quem tem essa justiça, essa justificação, não precisa do batismo. Mas por que o Senhor Jesus, que é justo, que não tem pecado, recebeu o batismo? Porque o Senhor Jesus, ele iria morrer pelos pecadores. Ele se manifestou
de que haveria de morrer e ser sepultado pelos pecadores. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele foi batizado e saiu da água, abriu as portas dos céus, e o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre a cabeça do Senhor Jesus, e ouviu-se a voz do Senhor Deus: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então, este é um tema muito importante. Então, nós podemos ver que a porta dos céus foi aberta. Então, quer dizer que o que isso quer dizer? Que antes as portas dos céus estavam fechadas. Quer dizer que a relação de Deus com os homens estava fechada, a comunicação estava perdida. Como em Isaías 59, como na palavra do Senhor. Então, os vossos pecados fazem separação entre eu e vós. Então, da mesma maneira, realmente existe o pecado entre vós e Deus. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor Jesus, quando ele cumpriu o trabalho da salvação, como se fosse uma nuvem cheia, ela dissipou, ela desapareceu, desvanece. Da mesma maneira, a relação que estava perdida com o Senhor Deus foi restaurada, quer dizer que as portas dos céus foram abertas. A porta dos céus foram abertas e o Senhor veio para o homem. E agora o homem tem a porta dos céus abertas para ir para o Senhor. Não é algo surpreendente isso? Da mesma maneira, o Espírito Santo realmente pousou sobre o Senhor Jesus como uma pomba. E isso quer dizer que nós não precisamos falar carnalmente de que o Espírito Santo pousou sobre o Senhor Jesus porque precisava. Não, porque o Senhor Jesus ele está na mesma posição que Deus. Mas, se nós olharmos este mundo, o Senhor Jesus ele veio como carne para este mundo. O Senhor Jesus ele nasceu do Espírito Santo, porque quando o Senhor Jesus foi concebido desde a barriga de Maria até a sua morte e a subida dos céus, o Senhor Jesus, ele sempre teve o Espírito Santo junto dele. Então, porque Deus e Jesus não podem ser separados. Mas por que o Senhor Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito Santo pousou sobre o Senhor Jesus, veio para o Senhor Jesus? O que significa isso? E por que ouviu-se a voz dos céus dizendo: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo? Então, naturalmente, o Senhor Jesus já é o Filho unigênito de Deus. Então, Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele é o Filho unigênito, é o Filho amado de Deus desde o princípio. Como que o Senhor Deus ele deve amar o seu Filho unigênito? Então, mas as portas dos céus foram abertas, e o Senhor disse: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Por que é necessário dessa palavra e manifestar isso? Então, porque se nós pensarmos assim, carnalmente, podemos falar: não tem significado nenhum, porque não precisava. Mas o Senhor Jesus, ele há de morrer pelos pecadores e há de ressuscitar. Então quer dizer que é para as pessoas que compreenderem a palavra da salvação do Senhor, receberem a salvação, crerem nesse trabalho da verdade, da mesma maneira agora o Espírito Santo entra dentro deles. É por isso que nós dizemos: recebemos a salvação, fomos justificados, nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo. Tudo significa a mesma coisa. Não quer dizer que a justificação é uma coisa e receber o Espírito Santo é outra. Nós temos recebido a salvação, quer dizer que é através da compreensão que o Espírito Santo nos dá. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 também. Realmente vós recebestes o Espírito que vem de Deus. Então, realmente é para que possam saber a graça que vem de Deus. Então, quando nós recebemos essa verdade do Senhor, o Espírito Santo vem para nós. Como em Gálatas capítulo 3, versículo 2, nós temos recebido o Espírito Santo. Isso é pelas obras da lei ou é pelo ouvir da fé? Então, quando nós ouvimos e cremos, recebemos o Espírito Santo. Mesmo você não sabendo, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, o Senhor Jesus que salvou os meus pecados agora está dentro de mim. Então, quer dizer que você recebeu o perdão dos pecados. Isso quer dizer que você recebeu a salvação. Isso quer dizer que você nasceu de novo. Isso quer dizer que você é filho de Deus. Então, da mesma maneira, agora nós temos o Espírito Santo. Significa tudo a mesma coisa. Então, tudo isso é uma palavra surpreendente que se cumpriu. Então, é por isso que agora, para o Senhor Jesus, o Espírito Santo é pousado sobre o Senhor Jesus. Quer dizer que futuramente todas as pessoas irão receber ao Senhor Jesus, irão receber a salvação e também irão receber
o Espírito Santo, porque o Senhor Deus dará esse testemunho de que nós somos os filhos amados a que Deus se compraz. Da mesma maneira, o Senhor está dizendo, como eu realmente vos amei, assim como o Pai me amou, eu vos amei. Então, isso quer dizer que o amor que o Senhor Deus permitiu para o Senhor Jesus vai permitir igualmente para nós. Então, como que o Senhor Deus deve amar tanto o seu Filho unigênito? Então, este é o meu Filho amado. É este amor que Deus nos permitiu. Então, o Filho unigênito do Senhor ter morrido por nós. Então, nós não conseguimos compreender ao todo esse amor do Senhor. Então, o Senhor ele está dizendo, este é meu Filho amado. Para quem? Para nós. Se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 6 também. Então, realmente, junto do Espírito Santo, realmente eles testificam de que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, junto do nosso Espírito, quer dizer que eu e o Espírito Santo nos tornamos um só. Como em 1 Coríntios capítulo 2, realmente aquele Espírito que está junto do Senhor é um Espírito que está unido. Então, da mesma maneira, realmente o Espírito do Senhor e o meu Espírito estão unidos. Vocês não conseguem compreender isso, não é? Então, não conseguir compreender é só crer. Se não consegue entender, é crer. Então, como é que nós vamos entender tudo que vem de Deus? O Senhor Deus é aquele que faz de tudo. Quando o Senhor ele fala alguma coisa, nós somente precisamos ir e crer. Então, o Senhor, o Filho unigênito do Senhor, ele morreu por nós. Realmente nos salvou. Então, realmente, será que nós conseguimos compreender uma coisa dessas? Da mesma maneira, realmente nós, pecadores imundos, tão sujos, corrompidos, temos sido amados pelo Senhor Deus. Olha só isso, não tem como compreender, mas precisamos crer. Então, o Senhor Jesus, ele ter morrido, o Filho unigênito de Deus ter morrido por um pecador como eu, precisa crer. Não dá para entender, mas precisa crer. O Senhor, ele já disse, este é o meu Filho amado a quem me comprazo. Agora, o Espírito Santo junto ao nosso Espírito testificam de que nós somos filhos de Deus. Então, agora, essa verdade de que nós somos justificados, de que fomos salvos, que agora o Espírito Santo foi nos dado. Então, conforme a palavra do Senhor, ele vai nos chamar de o meu filho amado, a quem me comprazo. O homem, quanto que ele ama o filho que ele deu à luz. Ele ama desde o momento que estava na barriga da mãe, por exemplo. Ama demais os filhos. Então, quando um filho ele nasce, está abraçado aos braços da mãe, está amamentando o filho, como é tão bonito, belo. Mesmo fazendo xixi, cocô, não importa, ama do mesmo jeito. Então, ama porque o filho ele faz algo, trabalha? Não, é porque o filho é filho. Então, quanto que o Senhor ele nos amou? Então, nós somos receptores do amor do Senhor. O Senhor ele permitiu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, e através daquele sangue precioso, fez com que nossos pecados pudessem ser lavados. Então, como ele nos amou tanto? Os pais, eles amarem os filhos. Realmente, os pais terem sofrido esse sofrimento, realmente do parto, por exemplo, da gestação, de ter cuidado do filho. Então é um amor imenso, não é? E se sofressem menos, eu acredito que poderiam amar menos os filhos. Então, se nós olharmos antigamente, havia muitas pessoas que morriam dando à luz, mas quando este filho ele nasce com saúde, você não se lembra mais daquela dor do parto naquele instante, por quê? É muito bom. Então amam o filho desse jeito. Então, através desse amor que o Senhor nos ama, claro que é incomparável, não conseguimos nem ser 1% do amor do Senhor, mas como que o Senhor ele nos ama?
Até o presente momento, o Senhor está dizendo: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Então, isto é uma verdade exata. Como em 1 João, realmente o Senhor já disse, capítulo 4, versículo 9, de que realmente tem manifestado para nós, para nos salvar. Então, o Senhor, realmente, Ele nos permitiu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para que nós possamos ter a reconciliação com Deus. Assim como 1 João, capítulo 4, versículo 16. Então, realmente, nós conhecemos e cremos nesse amor de que o Senhor tem nos amado. Então, o Senhor, Ele está dizendo, realmente, que nós somos seus filhos amados. E depois, este a quem me comprazo. Então, o Senhor, Ele ama e também Ele se compraz. Quer dizer que Ele se alegra. Os pais, quando olham para os filhos, eles ficam muito felizes. Nós não sabemos quão felizes eles ficam. Os filhos, eles realmente agradam os pais. Quando eu vi num livro, estava dizendo assim. Então, o filho realmente antes era bonitinho, realmente fazia. Era amado pelos pais, mas depois ele começa a fazer bagunça, não obedece, não é? Então, quando vai saindo do ensino fundamental, vai entrando no ensino médio, vai entrando na puberdade, então não sabemos quanto que faz tanta bagunça. Claro que não são todos os filhos, mas realmente eles desgastam o coração dos pais e os pais ficam falando: "Ah, eu queria que esse meu filho fosse um bebê, que era tão bonito quando era pequenininho, mas agora está fazendo tudo para realmente desobedecer, né? Coisas feias." Então, uma pessoa já havia dito: então, mesmo que faça essas coisas feias, realmente os pais dizem para não odiar os filhos. Então, como que os filhos realmente te agradaram tanto quando eram pequenos, não é? Então, podemos ver que está assim na igualdade, já que eles eram tão bonitinhos, eles te agradavam tanto quando pequenos, agora cresceram, estão fazendo algo que te magoe, mas não precisa odiá-los tanto. Então, é uma troca. Então, se nós pensarmos assim, essa pessoa parece que falou algo certo. Então, realmente, quando crianças, os filhos, eles realmente agradavam demais os pais. Então, quando os filhos, eles desobedecem, o que os pais, eles fazem? Eles pegam os filhos as fotos dos filhos quando criança. E falam: "Nossa, meu bebezinho era tão bonito quando era pequeno, mas olha só agora, tá grande fazendo coisa feia." Então, da mesma maneira, realmente, como seria bom se nós pudéssemos fazer somente coisas que agradam os pais? Da mesma maneira, o Senhor Deus já disse: "Este é o meu filho amado, a quem me comprazo." Então, se nós somos filhos do Senhor Deus, amados do Senhor, precisamos agradar a Deus de forma óbvia, não é? Então, você é um filho amado, mas não quer agradar ao Pai. Olhem só isso. E assim como em Salmo 116, versículo 12: "Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?" O Filho unigênito do Senhor veio para este mundo cheio de pecado. Nasceu como um homem, nasceu de uma mulher e ta- em uma família pobre de um carpinteiro. E durante 3 anos e meio sofreu, foi odiado pelo seu próprio povo. E um Senhor que sem pecado foi condenado à morte. Passou por toda aquela vergonha e morte por causa de mim. Tudo para me salvar. Então, quando nós pensamos nessa graça, nesses benefícios, realmente, o que faremos pelo Senhor? E mesmo que morramos 100 vezes pelo Senhor, não temos como retribuir tudo. Ó, essa graça que o Senhor tem me permitido, não tem como eu retribuir. Então, com esse coração fraco, coração e carne fraca, serei servo do Senhor. Então, nós precisamos nos sujeitar por completo diante do Senhor. Então, mesmo que eu não consiga morrer 100 vezes pelo Senhor, eu preciso viver pelo menos uma vez. Então, obedecer ao Senhor.
servir ao Senhor. Viver uma vida de agradar a Deus é algo lógico. Então, receber esse amor do Senhor. Realmente um filho para crescer, para ser criado, como é tanto esforço e dedicação ali. Mas esse filho, ele cresce e depois fala, por que vocês me deram a luz? O que vocês fizeram por mim? Filhos não falam isso? Se não falaram, ainda bem. E as crianças são incríveis hoje em dia, olhem só. Eles ficam arregalando os olhos para os pais. Realmente ferem o coração dos pais. E os pais olham para aquele filho e consideram como filho, né? Então, realmente dedicaram tanto, se esforçaram para criar, mas eles se sentem traídos ao ver uma criança dessas. Isso está errado. E é por isso que em Provérbios, realmente nós podemos ver os pais, realmente que nos deram a luz, aqueles que desprezam. Realmente as águias virão e arrancarão os seus olhos e comerão. Quer dizer que essa pessoa não é um ser humano. No Antigo Testamento, se nós olharmos na lei, se você desobedece a palavra dos pais, as pessoas do bairro, da cidade, precisam vir e matar aquele filho apedrejado. Não dá medo? Então, se agora fosse igual ao tempo da lei do povo de Israel, realmente muita gente estaria morta agora. As pessoas do mundo, realmente, dizem que o maior pecado entre os homens é desonrar os pais. Esse é o primeiro mandamento que o Senhor Deus deu para os homens. Então, dentre os 6 mandamentos que o Senhor permitiu para o homem, é para fazer o quê? Somente um para fazer, o restante é para não fazer, porque é algo mal. Mas honrar os pais é algo bom. Então você precisa fazer. Os pais que te deram a luz, que te criaram, você obedecer, você respeitá-los. Essa é a bondade mais básica que o ser humano pode fazer. O Senhor que nos criou, conforme a imagem do Senhor, que nós que fomos criados pelo Senhor, temos o Espírito do Senhor. O Senhor nos amou, permitiu seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Todos os nossos pecados, atrocidades que foram perdoadas pelo Senhor. Então, Ele nos amou com um amor imutável. E Ele está nos dizendo que nos ama. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos tornar em pessoas que agradam a Deus, não é mesmo? Então, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Não podemos receber o testemunho de que os filhos que entristecem a Deus. Então, isso é a coisa mais normal que existe. Isso não é algo especial. Enoque andou com Deus. Eu já preguei na semana passada. Em outras palavras, ele agradou a Deus. Isso não é algo especial. Nós falamos, nossa, Enoque é um ser especial. Não. Nossa, enquanto a vida naquela época realmente era cheia do pecado, ele criou seus filhos. Será que ele viveu andando com o Senhor isolado da humanidade, ali no meio da montanha? Não, no meio, enquanto vivia junto das pessoas, no meio da dificuldade. Não é durante um ano, não é durante um mês, ele passou mais de 300 anos andando com o Senhor. Realmente é onde havia o pecado neste mundo, antes de vir o dilúvio neste mundo. Então, se nós olharmos e falamos, nossa, Enoque é uma pessoa especial. Nossa, ele andou com Deus, ele recebeu o testemunho de que agradar a Deus. Então, mas isso é algo que? Um conto de fadas? Uma história da antiguidade? Por que o Senhor registrou uma coisa dessa na Bíblia? Não, isso não quer dizer que é algo especial, isso é algo normal. O Senhor ele não nos disse para nos tornarmos em pessoas especiais. Nós precisamos ser os mais normais. Você andar com Deus é algo normal.
E se você se tornou um filho amado do Senhor Deus, você precisa agradar a Deus, que isso é algo normal, não é mesmo? Então, nós precisamos pensar a nós mesmos. Será que estamos certos? Porque senão, nós somos anormais. Algumas pessoas falam, nossa, eles são pessoas especiais, como é que nós podemos andar com um senhor desse jeito? Nossa, não é possível. Não é. O Senhor Jesus é o Filho amado de Deus, que agrada a Deus. Da mesma maneira, nós que recebemos a salvação, somos filhos do Senhor Deus. Nós somos pessoas que precisamos agradar ao Senhor Deus, precisamos receber esse testemunho de que agradamos a Deus. Da mesma maneira, precisamos nos tornar em pessoas que agradam a Deus. Nós somos filhos amados de Deus, mas não conseguimos agradar a Deus. Por quê? É tão difícil assim agradar a Deus? Vamos procurar o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 9. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, conforme a palavra do Senhor. Então, é o Senhor Deus Pai, não é? Que enviou. Então, esse Senhor Deus está com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, desde o momento que veio para este mundo até subir aos céus, o Senhor Deus esteve com ele. Aquele que me enviou está comigo. Então, o Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então quer dizer que ele sempre fez algo que agrada a Deus. Então quer dizer que essa é uma verdade que é inseparável, estar com Deus e agradar a Deus. Quer dizer que eu sempre fiz o que agrada a Deus. E é por isso que não tem me deixado só. Se o Senhor Deus está junto de uma pessoa, ou o Senhor Deus está junto daquela pessoa, então você precisa servir ao Senhor Deus, você precisa agradar a Deus. Esta palavra do Senhor Jesus se aplica somente a Senhor Jesus? O Senhor Jesus está conosco, o Senhor Deus está conosco. Nós sempre precisamos fazer algo que agrada a Deus. Então precisamos agradar o Senhor Deus que está conosco. Esse Senhor Deus, ele não nos deixa só, ele sempre está conosco. Como em Romanos capítulo 15, versículo 3, podemos ver que o apóstolo Paulo, ele já havia testificado de que ele não agradara a si mesmo. Cristo não agradara a si mesmo, não tentava agradar a si mesmo. Ele agradava o Pai que o enviou. Ele agradava o Senhor Deus Pai que estava junto com ele. E somente esse Pai, não era a si mesmo. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Vamos ler todos juntos silenciosamente. Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O apóstolo Paulo já havia dito
Então, realmente, quer presentes ou ausentes, precisamos agradar a Deus. Isso não é somente o apóstolo Paulo, mas nós, quem é nós? Todos os santos que receberam a salvação. Então, realmente, viver ou morrer, presentes ou ausentes, estar neste mundo presente ou estar ausente, ter partido para Deus? Precisamos nos esforçar para agradar a Deus. Então, um cristão, após a salvação, qual é o objetivo de vida? Vive somente para se agradar? Vive para o seu jeito, para o seu coração, sua cobiça? Não é. Realmente não há ninguém que viva por si que morra por si. Como em Romanos capítulo 14, realmente nós vivemos pelo Senhor, morremos pelo Senhor, vivemos ou morremos para o Senhor. Então, nós fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor. É por isso que nós não temos mais o direito de vivermos por nós mesmos. Então, viver ou morrer somos do Senhor. Senhor, viver ou morrer, faça conforme a sua vontade, não é mesmo? É só ficar louvando que dá certo? Esta, na verdade, é o objetivo de vida de nós cristãos. Então, viver ou morrer agora não somos pessoas que precisamos nos esforçar para agradar a Deus. Nós desejamos muito. Esse é o nosso vontade de agradar a Deus. Para assim nós podemos ir para diante do Senhor. Então, isso é a coisa mais normal que existe. Mas nós falamos, não, isso somente especiais conseguem. Pessoas comuns como nós, como podem? Aí só apóstolos, é só profetas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo nós, está dizendo todas as pessoas. Todos que já receberam Cristo, que realmente o apóstolo Paulo já disse. Realmente, como eu sou imitador de Cristo, vós também sois os meus imitadores. O apóstolo Paulo já disse que dentro dele ele tem o que? Os traços, rastros do Senhor dentro dele, que é os rastros do sofrimento. Apóstolo Paulo, após receber a salvação, ele viveu a vida pregando o evangelho até ir para Roma e ser decapitado. Ele não agradou a si mesmo. Ele somente para pregar o evangelho pelo Senhor. Quantos sofrimentos ele passou? Como em 1 Coríntios, capítulo 11, realmente ele já disse, realmente como eu sou imitador de Cristo, sejam vós também os meus imitadores. Então ele é um modelo de vida. Pense bem, numa empresa que cria pratos de vidro. Eles pegam um prato feito e eles têm o que? Um padrão ali feito, certo? Eles olham, as pessoas vão olhar aquela foto, não é? Daquele padrão e vão falar: ah, eu quero esse copo. Então, é bom ter um padrão da empresa. Mas você compra e o prato vem diferente daquilo que você viu? Então é o que? É falso. Então isso aqui não é cristal, mas parece cristal esse copo, não é? Vamos pensar, você comprou, você encomendou esse copo, mas chegou algo que é parecido, mas não é. Então é falso. Dizer que é para ser imitador, que isso quer dizer o quê? É um modelo. Tem que ser igual. A vida de um cristão normal é isso. O que é ser normal? Se vocês viveram a vida de fé normal, precisam viver a vida de fé normal, vocês receberam a salvação normal. Na hora de testemunhar, testemunha muito bem, mas a vivência não é assim. O que é isso então? É falso? Então precisam se esforçar para agradar a Deus. Presentes ou ausentes, precisam se esforçar. Esse é o desejo. Então, para agradar ao Senhor.
qual seja o sofrimento, qual seja a dedicação. Realmente, o Senhor Jesus já disse para os seus discípulos. Então, todos, enquanto falam as malignidades, coisas ruins e nos perseguem, realmente nós temos o que? Um grande galardão nos céus. Antes eles perseguiam os servos do Senhor. Da mesma maneira, quando nós vivemos conforme o Evangelho do Senhor, nós podemos ser odiados, podemos ser perseguidos. E o que nós precisamos fazer nesse momento? Eu vou ali para o canto, ficar triste. Vou ficar ali decepcionado? Não, eu preciso estar feliz, porque é grande a vossa recompensa. O Senhor Jesus sofreu dessa maneira, os apóstolos sofreram assim, todos os santos que foram na nossa frente sofreram assim. Mas nós estamos dizendo que vamos com o Senhor, e o Senhor Jesus está levando a cruz na nossa frente, partindo lá na nossa frente. Nós estamos seguindo como? Ah, pega o leque, faz um ventinho, deixa as cruzes aqui, eu vou caminhando. É assim? Como que isso é possível? A vida de fé é uma brincadeira? Se é para morrer com Cristo, é para viver com Cristo. Se é para ter paciência com Cristo, então você vai receber a glória com Cristo, junto com Cristo. Isso é andar com Cristo. É isso estar com Cristo. Então, se eu realmente morrendo vou agradar ao Senhor, morrerei. Viver ou morrer. Não é mesmo? É ou não é? Precisamos olhar na Bíblia. Precisamos refletir a nós mesmos. Por que é que precisamos viver assim? Por que eu preciso fazer isso? Porque nós todos somos pessoas que estaremos indo para diante do Senhor, para diante do tribunal de Cristo. O cristão, ele não recebe o julgamento do tribunal para ir para o inferno, mas ele estará ante o tribunal do Senhor, porque existe o juízo do Senhor de como que ele viveu. Os pecadores, quando eles recebem o castigo de como que irão receber o castigo no inferno, mas os santos possuem uma diferença no galadão, no prêmio que recebem diante do Senhor, dependendo de como viveram neste mundo. Da mesma maneira, se você, ao receber a salvação, tem pessoas que agradam a Deus, tem pessoas que não agradam a Deus, tem pessoas que servem a Deus, tem pessoas que servem a si mesmo. Isso é hipocrisia. Tem pessoas que dizem que receberam a salvação, que vivem para o Senhor, mas tem pessoas que vivem para si mesmo. Então não pode ser assim. Nós todos estaremos ante o tribunal de Cristo. Não podemos fugir do tribunal de Cristo. Hoje em dia, se nós olharmos para os políticos, eles começam a falar, nossa, isso está certo, errado, e eles são investigados, não é? Mas eles vão negando até o final, falar, não fiz, é mentira, e não sei o que, não fiz isso. Até o final eles conseguem fugir dos pecados que eles cometeram. Mas diante do Senhor Deus, isso não se aplica. Cada um vai estar diante do Senhor de como que tem agido, como que tem feito a obra diante do Senhor. Realmente com esse corpo que nós fizemos, nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Se eu viver pelo Senhor, é o bem. Se eu viver por mim mesmo, é o mal. Eu viver conforme o Espírito Santo, é o bem. Eu viver pela carne, é o mal. Por isso, é diferente, é de uma outra dimensão nós pensamos com a moralidade deste mundo. Não é assim. Então, iremos ser julgados conforme o que nós tivermos feito com o nosso corpo. Então, antes de irmos para o tribunal do Senhor, nós precisamos receber o testemunho de que nós agradamos a Deus, não é mesmo? A salvação que nós recebemos é verdadeira ou é falsa? É verdadeira mesmo? É verdadeira?
Algumas pessoas falam, isso aqui é azeite extra virgem. É verdadeiro? Só tem igrejas que eu vi que dizem que é a igreja realmente verdadeira de Cristo. Olha só uma coisa dessa. Da mesma maneira, nós realmente compreendemos a verdadeira evangelho do Senhor, recebemos a salvação, e isso é algo verdadeiro. Mesmo que pensemos tantas vezes, é 100% a salvação que recebemos. Isso é o certo. Se ouvimos o testemunho das pessoas, podemos ver que é verdadeiro. Mas agora precisamos olhar a vida de fé que precisa estar ligada com a salvação. Não é mesmo? Na hora de testemunhar, testemunha muito bem. Mas a vida é uma bagunça. As pessoas vão olhar e vão falar o quê? Nossa, essa pessoa não está vivendo certo. A cabeça é cabeça de ovelha e o corpo é de cachorro? Então é uma brincadeira. Mas quer dizer que o quê? É errado. Não pode ser assim. É controverso. Um cristão controverso não pode existir. Não pode existir uma coisa dessas. Nós somos pessoas que temos a verdadeira salvação. Isso é certeiro. A nossa vida de fé também precisa se ligar a isso. Então vamos pensar, é uma pessoa, mas a sombra é de cachorro. Aquilo é uma pessoa ou é um cachorro? Tá, o formato real é o espírito e a nossa sombra são nossas obras. Então, enquanto vocês oram, precisam pensar na vida de vocês. Então, está pregando aqui, o pastor fazendo um show, um stand-up sozinho aqui, as pessoas que forem ouvir, bater palmas achando graça, é isso? Vocês acham que eu estou pregando, ouvimos o sermão por causa disso? Sempre que nós reunimos, nós precisamos pensar, qual é a palavra que está vindo do Senhor para nós? Podemos ser consolados por essa palavra? Podemos receber a alegria, podemos receber a coragem, podemos ser repreendidos pela palavra também. O Senhor já disse, para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir. O que está errado precisa corrigir e para instruir em justiça. Então nós precisamos cada momento chegar à estatura plena do Senhor. Então da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação precisa ir corrigindo, aprendendo. E precisa parecer como Cristo. Para ser igual a Cristo. Então, realmente, como na palavra de Gálatas, até que seja formada a estatura completa de Cristo em vós. Ele está falando sobre a personalidade de Cristo. O formato de Cristo precisa ser formado dentro de mim. Então aí ele está dizendo que ele sofre os dores de parto continuamente por causa disso. Se olharmos a igreja de Gálatas, eles receberam a salvação. Mas a vida de fé é como de crianças. Olha a igreja de Corinto. Receberam a salvação, mas vivem na carne ainda. Até quando que vão viver assim? Sem crescer. É por isso que em Efésios capítulo 4, ele já disse até que a estatura de Cristo realmente possa ser completa. Cada momento mais você precisa se parecer, se tornar igual. Então, o meu corpo depois vai ser transformado igual o do Senhor na sua vinda. A larva tão nojenta que está comendo folhas, ou a lagarta, por exemplo, ela se encasula e depois se torna uma borboleta. Mas isso é do nada? Não é. Isso tem um processo. Quando sai desse casulo, sai essa borboleta e sai voando. Primeiro você vai se parecendo cada momento mais com o Senhor. O nosso corpo vai sendo transformado de forma gloriosa como o do Senhor. É só falar, vou ali para a igreja no domingo, para cantar, então canto. É para ofertar uns trocados, oferto. Eu vou lá, cumprimento os irmãos, é isso? Acabou? Isso é o todo da vida de fé? Não me perdoe. Mas precisam realmente saber discernir, julgar muito bem a vida de vocês.
Então, em Efésios capítulo 2, ele já disse para nós provarmos o que tem para agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? O que é isso? Eu preciso buscar. Como em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, realmente nós somos o templo que precisa ser ofertado para agradar a Deus. Então esse é o nosso objetivo, porque nós precisamos dar o nosso corpo como uma oferta viva para o Senhor. Então, quando eu frequentava a igreja antigamente, realmente isso antes de eu receber a salvação, havia um pastor que era idoso, ele vinha bem vestido na igreja que eu frequentava antes, ele falava, vamos iniciar o culto. Quem faz o culto fará o culto em espírito, em verdade e amor. E é o quê? Vai falando muito bem, fala, vamos começar, vamos aprender, terminamos o culto, amém. E é assim, agora você pode viver do jeito que você quer, não é? Após recebermos a salvação, até o dia de irmos diante do Senhor, toda a vida tem uma relação de comunhão em espírito, você precisa se tornar um sacrifício vivo para o Senhor. Nossa fala, nossa ação, todas as coisas que fazemos é uma vida para agradar a Deus. Isso é o sacrifício vivo, esse é o culto racional. Seja na vida na família, seja a vida profissional, seja a vida social, seja a vida dentro da igreja. Tudo isso não é para os homens, é para Deus, é para agradar a Deus. Então será que este não é o culto racional? Quando estamos orando, quando estamos louvando. Então falam muito bem como se fossem cristãos realmente perfeitos. Mas por trás tem pecados escondidos. Finge que não está acontecendo nada. Como pode ser tão cara de pau? Você pode enganar a Deus? Não sejam assim. O cristão não é diante dos homens, é diante de Deus. Quando ele estiver falando com alguém, precisa ter zero vergonha. Entenderam? Ou em Filipenses, capítulo 2, versículo 13 em diante. Vamos procurar essa palavra. Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade. Então, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Dentro de cada um de nós o Senhor habita, o Senhor está dentro desse rebanho também. O Senhor já disse, eu estou dentro de vós e vós dentro de mim. Então não tem como separar do Senhor. Então agora nós todos vamos falar, Senhor, hoje eu tenho um dia especial, eu vou para um lugar ali, tá? Então o Senhor pode ficar aqui descansando, tá bom? Eu vou e já volto. Então o Senhor ele fala, vai bem, depois volta, tá? É assim? Não, o Senhor vai dizer, eu vou também. Por quê? Porque eu e o Senhor somos inseparáveis. Então, existe algo que eu posso fazer escondido do Senhor Deus? Então, é Deus que opera no meio de vós. Então, para cumprir a sua santa vontade, Ele opera no meio de nós. O Espírito Santo que habita dentro de nós. Como em Romanos capítulo 12, versículo 2, realmente nós não podemos receber esta geração como exemplo. Nós precisamos receber a transformação do Espírito para que nós possamos saber qual é a boa e santa vontade de Deus. Então, para que nós não recebamos este mundo como exemplo, nós precisamos sempre receber a transformação do nosso coração e espírito. Precisamos ouvir a palavra do Senhor Deus, precisamos compreender uma vivência de mudar. O nosso coração precisa ser transformado pela renovação do vosso entendimento.
Porque nós precisamos saber qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, sem nos conformarmos com as coisas do mundo. Então, assim, sabendo discernir essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a vontade do Senhor Deus? O que o Senhor Deus ele agrada? Se o Senhor Deus não se agrada, eu não faço. Se aquilo é a bondade diante do Senhor Deus, eu faço. Se algo não é bondade diante do Senhor Deus, eu não faço. Será que eu não devo viver dessa maneira? Então, o cristão, na vida deles também precisa viver de forma correta diante do Senhor Deus, não é? Então, o Senhor que opera no meio de vós é Deus, para fazer a sua boa vontade. Então, ele opera no meio de vós, quer dizer que o Espírito Santo ele está dentro de nós para nos fazer compreender qual é a vontade do Senhor Deus. Para nos fazer a vontade do Senhor Deus. Ele nos permite a força para fazermos. Ele nos dá a força. Será que é somente isso? Só por palavras? Então, nessa vontade do Senhor Deus, o Senhor, nós temos a esperança diante do Senhor Deus. Qual é a esperança que nós temos? É fazer a vontade de Deus. Se é a vontade do Senhor Deus, eu morro. Se é a vontade do Senhor Deus, eu vivo. Então, a minha esperança é a vida toda. Então, eu estarei ainda indo diante do Senhor. Então, realmente, essa vida que nós temos, ela passa em um instante. Então, pensem bem, esse tempo que nós temos, realmente é um tempo realmente momentâneo, é muito curto que nós temos para retribuir ao Senhor. Nós somos realmente tão fracos, não é? Porque este mundo vai acabar rápido, mas o Senhor, ele deseja que façamos isso. Então, o que vamos fazer? Mesmo sendo fracos, pequenos. Nós estamos vivendo para agradar ao Senhor Deus. Então nós olhamos para o formato do Senhor. Esse é o Senhor que deseja nos permitir essa força diante do Senhor. Então nessa vontade do Senhor Deus, nós precisamos agradar ao Senhor Deus. Como em Romanos capítulo 8, realmente já disse, quem é da carne não pode agradar ao Senhor Deus. Então, você viver pela carne, quer dizer que você está vivendo por si, você está vivendo pelo seu próprio coração. A pessoa que vive pelo seu próprio desejo, como é que pode agradar ao Senhor Deus desse jeito? Então, a sua carne, o seu desejo, ele vive pelo seu jeito. Tem como fazer assim? Não tem como. Então, se tem um objetivo importante na vida, você precisa ser realmente único, direto. Viver ou morrer tem que ser por esse objetivo. Não podemos ser assim. O Senhor, ele vai estar conosco, ele vai nos ajudar. Assim como em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 a 34. Ele já disse, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Então, como que eu vou agradar a Deus? Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre mulher casada e a virgem, a solteira, cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Olhem só isso. A vida de um cristão no casamento. Ontem também tivemos um casamento. Por que o Senhor Deus ele formou um par? Para que os dois vivam bem, comam bem, usufruam bem das coisas do mundo? Não é para comer e viver bem. Isso é um trabalho que o Senhor Deus vai permitir. Nós precisamos viver para agradar ao Senhor, precisamos servir ao Senhor, precisamos temer ao Senhor, precisamos viver pelo Senhor. É por isso que essas duas pessoas, elas foram reunidas com um coração, em cooperação, os dois juntos, realmente servindo ao Senhor.
Para que essas duas pessoas possam servir melhor diante do Senhor Deus, para viver para o Senhor. Esse é o motivo do Senhor Deus, ele ter criado, formado pares. Mas antes de casar, ele vivia bem diante do Senhor Deus, mas após casar, se preocupa com as coisas do mundo. Ah, como é que eu vou agradar minha esposa? Ah, como é que eu vou agradar meu marido? E você perde o seu coração para as coisas de agradar ao Senhor Deus. Então, realmente, quando uma pessoa que se casou precisa unir o seu coração, precisa viver para servir diante do Senhor Deus, para agradar ao Senhor Deus, você se casou para agradar a Deus. Mas o coração está como? Então, uma pessoa antigamente, depois que eu havia realmente conduzido o casamento, algumas pessoas desaparecem da igreja. Se casou e depois desaparece. Então parece que ele abriu uma fábrica de azeite e escorregou no próprio óleo e caiu no chão. Então, e quando você acha que vai esquecer dele, ele volta. Vê, usufruir das coisas do mundo, curte o mundo. Ou, na verdade, é o quê? Você sofrer. Parece que você vai viver bem se você partir do Senhor Deus. Então, se nós vivemos pelo Senhor, se nós partimos do Senhor Deus, realmente não tem como. Então, quando dois estão reunidos ali, casados, precisam dar o coração, precisam se esforçar para servir ao Senhor Deus, porque o Senhor Deus vai agradar dessa família, o Senhor Deus vai abençoar. Então, quando nós agradamos a Deus, realmente nós todos, em espírito, o Senhor Deus, ele vai nos permitir tudo o que nos é necessário. Então, isso é a bênção, isso é felicidade diante do Senhor Deus. Mas, apóstolo Paulo, então antes de casamento, queremos servir ao Senhor Deus, mas depois do casamento, agora quer fazer as coisas do mundo? Então, não podemos ser assim. Então, se nós agradamos ao Senhor, nós precisamos viver para o Senhor. Então, não podemos esquecer que nós vivemos para o Senhor e assim receberemos a felicidade do Senhor. Como em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, realmente o apóstolo Paulo já disse, realmente nós precisamos, já sabemos como é que devemos viver diante do Senhor Deus para nós agradarmos ao Senhor Deus. A igreja tessalônica, realmente eles viviam para agradar ao Senhor Deus. Eles sabiam como deveriam agradar ao Senhor, porque aprenderam a partir dele. É por isso que agora precisam praticar, precisam se esforçar mais para isso. Então, fazer mais, continuar nesse trabalho de agradar a Deus. Então, nós precisamos o quê? Agradar ao Senhor Deus. Nós precisamos fazer algo adequado diante do Senhor Deus. Então, seja na hora de pensar, seja na hora de fazer, o cristão sempre precisa viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Ao ver do Senhor de forma correta. Vamos para Salmos 37. Salmos 37. Versículo 23. Vamos ler todos juntos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Então, o Senhor, ele define os passos do homem. Então, os passos do homem aqui é o homem que é salvo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, após receber a salvação até ir diante do Senhor Deus, como que ele deve viver diante do Senhor Deus? Já está definido. Então, isso está na Bíblia. Como em Salmos 32, o Senhor ele já disse que o caminho está definido. O Senhor ele nos mostrou qual caminho devemos ir e ele está vendo se estamos indo por esse caminho ou não. Então, antigamente, eu estava em Jeju-do, e Seogwipo, em Jeju-do, e eu fui para a casa de um irmão.
E eu não sabia o endereço exato. E eu perguntei para as pessoas, é para onde que eu preciso ir? As pessoas falavam, ah, vai ali, vira ali. E eu fiquei chegando numa esquina, eu falava, ah, essa esquina, essa rua, qual que será? E a pessoa que havia me ensinado o caminho, ela gritava lá de trás, falando, não, não é aí não, é lá pra lá. Então era uma pessoa muito simpática. Após ensinar o caminho, ficou observando, vendo se eu estava indo pelo caminho certo. O Senhor, Ele nos ensina qual caminho devemos ir, e Ele também está observando se vamos por aquele caminho. Para que nós não sejamos pessoas perdidas. Porque realmente, se não organizar, se não cuidar, realmente nos perdemos, seja na fala, seja na ação. Realmente, por exemplo, um cavalo, você precisa morder o freio. Assim como no boi, você precisa colocar o jugo para ele para que ele possa puxar. Então, realmente precisa ir dessa maneira forçada? Não. Você precisa ir o quê? De forma mansa. Porque se você não for o Senhor, Ele vai fazer dessa maneira pesada. Então, o Senhor está dizendo para não ter que ser forçado. Vá pelo seu próprio coração em aberto. Porque o Senhor já definiu o nosso caminho, nos mostrou qual é o caminho. Então, agora nós precisamos ir porque o Senhor, Ele se agrada desse caminho. É esse caminho do homem que o Senhor ele definiu, é o caminho que é confirmado que se o Senhor ele se deleita, quer dizer que o Senhor ele ilumina esse caminho. Até que o cristão ele possa ir por esse caminho, o Senhor está nos mostrando qual caminho que devemos ir. Se o Senhor ele está nos ensinando qual o caminho que devemos ir, nós precisamos ir por esse caminho. O Espírito Santo está nos ensinando qual o caminho, mas você vive do jeito que você quer? Por que você está aprendendo a Bíblia então? Agora, nós realmente somos filhos amados do Senhor Deus. Nós precisamos agradar ao Senhor Deus. Como em Gálatas capítulo 1, realmente o apóstolo Paulo já disse, eu irei agradar aos homens? Ou irei agradar a Deus? Então, se eu fosse agradar a Deus, se eu tivesse agradado aos homens, eu não seria servo de Cristo. Não, ele é para agradar a Deus ou agradar aos homens? Você é para agradar aos homens ou a Deus? Será que realmente eu vou tentar me adequar aos homens, ser bem visto pelos homens, agradar aos homens, divertir aos homens? É esse o objetivo de vida? O objetivo principal é agradar ao Senhor. Então, se você tenta agradar ao Senhor, esse é o objetivo, então é uma pessoa realmente muito oportunista, não é? O coração está em outro lugar. Nós precisamos ser ousados, o quê? Confiantes no que fazemos, porque é ao ver do Senhor. Isso é ser servo de Cristo. Viver ou morrer. O que eu vou temer aqui agora? Então, realmente, para o bom grado do Senhor, o Senhor sempre jamais nos deixará sozinho. Então, o Senhor, Ele está junto conosco. Então, os homens do mundo podem nos odiar, mas não, nada importa. Do que adianta os homens me odiarem, me perseguirem, me atacarem? Mas tem pessoas que ficam pensativas, falando, ai meu Deus, por que eu sofro tanto? Não, por que você está pensando tanto? O Senhor está com você. O Senhor que te admitiu. O Senhor que precisa te aceitar. Então, se nós olharmos para o Senhor, realmente durante esses 30 anos que viveu neste mundo, realmente como ele sofreu tanto. Ele foi crucificado ainda. Depois ele foi para a glória do Senhor. Nós, enquanto estamos neste mundo, qual seja o sofrimento, a dor que tenhamos, nós precisamos viver para servir, agradar ao Senhor. E depois nós iremos para entrar na glória do Senhor. Esse é o nosso desejo. Nós precisamos receber o testemunho de que este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Precisamos receber essa evidência de Deus. Se nós olharmos em Provérbios capítulo 11, versículo 1, ele disse, balança enganosa é abominação para o Senhor.
mas o peso justo é o seu prazer. O que significa uma coisa dessas? Balança enganosa. Então, Provérbios capítulo 22 diz: o Senhor Deus que põe em peso todas as coisas. O Senhor que pesa todas as coisas. O Senhor tem uma balança em suas mãos. O que ele está pesando ali? Assim como em Mateus capítulo 6, versículo 23, um servo não tem como ter dois senhores. Então, ou ele serve a um e aborrece a outro. Precisa amar a um e precisa ser odiado pelo outro. Então, realmente não tem como se poder servir a Deus e a Mamon. Quando eu olho esse versículo, realmente é incrível. Então, no início eu pensei, Senhor, nossa, Senhor, é algo tão pesado, porque pensa bem, realmente o cristão, realmente ele dá os bens diante do Senhor Deus, tem que deixar tudo diante do Senhor. Então, realmente, como é que nós iremos servir mais o dinheiro do que o Senhor? Nós não podemos ser assim, não seremos jamais. Mas eu já vi que realmente o nosso coração, dentro do homem, na realidade, Mamon, o dinheiro é muito maior que Deus. Coloca na balança para verem, do Senhor Deus. Você vai ver que o dinheiro pesa muito mais que Deus. O Senhor Deus, ele sabe o nosso coração. Não adianta nós pensarmos ou falarmos assim. Então é por isso que nós precisamos agradar ao Senhor Deus que pesa o nosso coração. Então o Senhor Deus, ele está pesando o vosso coração. Se você está agradando ao Senhor Deus ou agradando aos homens. Se você considera os bens maiores do que o Senhor Deus ou o Senhor Deus maior do que os bens. Se os bens são maiores do que o Senhor Deus, este é o seu dono. Não tem como servir a dois senhores. Então isso é idolatria. Como em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Realmente, se você tiver esse desejo, a cobiça dos bens dentro do seu coração, é idolatria. Quer dizer que você está escondendo um ídolo dentro do seu coração. Então, os bens cuidam do seu futuro. Ele garante o seu futuro. É isso? O Senhor Deus que salvou o nosso espírito, o Senhor sabe de nossas dificuldades, sabe de toda a nossa vida. O Senhor já disse que irá nos ajudar. Mas eu vou utilizar os meus métodos para ganhar bens, dinheiro, para isso me proteger? Então, quando for orar, na realidade, precisa orar assim: dizendo, ó, dinheiro, você é o meu Deus, você é o meu Senhor. O Senhor Deus, ele sabe de tudo. Ele pesa o nosso coração. Não podem ser assim, entenderam? Então, o Senhor, ele já deu todo o entendimento, toda a sabedoria para o Senhor. Porque se nós agradarmos ao Senhor Deus, o Senhor Deus, ele nos permite todas as coisas. Assim como em Provérbios capítulo 15, versículo 8, o Senhor já disse, mas o coração dos retos é o seu contentamento. Oração dos retos? O que é isso? A oração não termina com amém. Que você só ora e depois você vai agir de qualquer jeito. Não, tem que ser igual. Tem que condizer. Quando a sua oração você fala, ah, Senhor, viver ou morrer eu vivo pelo Senhor, comer ou beber é para o Senhor, Senhor, eu vou viver pelo Senhor. Ora muito bem, mas e a vida? E a vida? E a vida? Vive do jeito que quer. De noite você vai orar e o Senhor vai dizer para você: como é que você orou hoje de manhã? Você viveu do jeito conforme essa oração? Você viveu do jeito que você queria. Você disse: ah, quer comer, quer beber mais, eu vou viver pelo Senhor. Mas viveu para a glória do Senhor? Então mente muito bem. Então, se a ação e as obras, realmente a fala e as obras são diferentes, ali isso é uma mentira isso. Como em 1 João, ele já disse, realmente nós precisamos guardar os seus mandamentos e nós precisamos fazer as suas obras que agradam ao Senhor Deus. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor Deus, precisamos agradar ao Senhor Deus, porque qualquer coisa que nós orarmos, o Senhor Deus irá atender. O Senhor Deus atende a oração daqueles que o agradam.
Como em Salmos 31, realmente ele já disse, para nós agradarmos ao Senhor Deus, porque Ele atende o desejo do nosso coração. Então, isso quer dizer que nós precisamos buscar a nossa felicidade dentro do Senhor. Então, o Senhor, Ele vai cumprir o nosso desejo. Quer dizer que dentro do meu coração, dentro da minha vivência, todas as coisas, se eu viver para agradar ao Senhor Deus, isso precisa se tornar a felicidade. Isso precisa estar feliz com o Senhor. Eu preciso buscar a felicidade com o Senhor. Por que eu estou buscando em outro lugar? Eu falar, Senhor, Senhor, você me salvou. Senhor, você está comigo, você me ama. E agora, sem faltar muito, eu irei para o seu reino, viverei junto com o Senhor para a eternidade. Não existe nenhuma felicidade maior do que essa. Aonde que vocês estão buscando a felicidade neste mundo? Ter algo para se agradar neste mundo? Para se contentar? Na realidade, eu não tenho contentamento nenhum neste mundo. Este mundo não tem graça. Este mundo não tem nem desejo mais nenhum. Eu queria hoje mesmo ir para diante do Senhor Deus. Eu só tenho esse coração. Viver ou morrer, tudo está na mão do Senhor Deus. Então que seja conforme a vontade de Deus. Eu quero viver conforme a vontade de Deus. Se terminar e encerrar o trabalho que o Senhor Deus me deu, então eu quero ir naquele dia logo para o Senhor. Porque eu não tenho desejo nenhum neste mundo. Remorso nenhum neste mundo. Tem nada a desejar, nada a se preocupar. Tudo que eu tive que fazer é até aqui. Apóstolo Paulo já disse que ele encerrou a corrida dele, a carreira dele. Quer dizer que tudo que ele havia preparado já terminou. A coroa de glória já está preparada para ele. Então nós vivemos esperando somente por esse dia. É por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 5, realmente Enoque não viu a morte, mas foi transladado. E antes de ser transladado, ele recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Então, sem ver a morte, ele foi transportado. Nós, como Enoque, estamos vivendo numa época onde podemos ir para diante do Senhor Deus sem conhecer a morte. Então, algumas vezes eu digo para os irmãos. Eu falo, irmãos, já recebi a salvação, já faz 60 anos. Agora, a qualquer momento que eu vá diante do Senhor Deus, eu já não tenho mais desejo nenhum. Então, mesmo que não tenha feito tudo realmente muito bom, mas eu não tenho mais desejo adicional. E mas aí alguns irmãos falam, pastor, você precisa ir junto comigo. É verdade, precisamos ir juntos. Então, por quê? A vinda do Senhor está muito próxima. A vinda do Senhor está muito próxima. Nós estamos vivendo uma época como de Enoque para nos encontrarmos com o Senhor. Claro que antes do dilúvio este mundo estava cheio do pecado. Então, antes de vir esse juízo, o Senhor levou a Enoque. Então, antes de julgar este mundo através do fogo, o Senhor leva os seus santos. Então, olhamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, o Senhor, com o soar da trombeta, junto dos seus anjos, ele virá dos céus. E todos aqueles que morreram dentro de Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que permanecemos neste mundo seremos levados para as alturas e nos encontraremos com o Senhor nos ares. É por isso que nós sempre estamos com o Senhor, estaremos sempre com o Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora já não vive em um corpo realmente corruptível, vai ser transformado em um corpo incorruptível. Vai se encontrar com o Senhor de forma transformada. E assim nós iremos viver com o Senhor para a eternidade, sem nos afastarmos jamais. Essa é a nossa maior esperança. Será que hoje o Senhor ele virá? Se não vier hoje, será que vai vir amanhã? Se não vier este ano, vai vir ano que vem? A dia da vinda do Senhor está muito próximo. Eu já havia dito isso ontem também. Nós terminamos o retiro em 7 etapas.
Então, mas faltava muitos dormitórios, lugares para as pessoas. Porque cada etapa vem mais de 10 mil pessoas. Tem pessoas que dormem nas tendas, tem pessoas que dormem nos próprios carros deles. Então não tem lugar para adormecer. Tem pessoas que vão e entram em hotéis ou alugam casas, cabanas em volta do retiro. Então nós estamos tentando receber a autorização e eles começaram a perguntar para nós, o governo. O Estado perguntou, por que vocês querem construir tão grande? Eu falei, nós precisamos. Por quê? Porque ali tem tantas pessoas que vêm. Realmente é necessário de muitos dormitórios, quartos. Então, é um prédio que estamos planejando construir com mais de 480 cômodos. E a administração se assusta, falando, nossa, o que vocês querem construir no meio da montanha? Então, tem um motivo para construir, é por isso que construímos. Ao ver daqueles funcionários públicos, pode ser uma loucura o que nós estamos tentando fazer, que é uma besteira, mas não é. Então é por isso que já que está vindo, está perto da vida do Senhor, é só viver de qualquer jeito, para que gastar tanto dinheiro construir mais um lugar ali no retiro? Tem pessoas que falavam isso para mim, mas não é. Então, mesmo que partamos construir o retiro, vamos construir o local de retiro. Eu estou falando algo errado? Então, quando o Senhor ele vier, realmente os dias da vida do Senhor estão tão próximo, mas o Senhor vai dizer, nossa, para que você construiu esse prédio? Por que você se esforçou tanto? Não vai dizer uma coisa dessas. O Senhor ele sabe o nosso coração. O Senhor ele sabe o objetivo de nossa vida. Ele sabe que é o objetivo de pregar o Evangelho. Que nós temos para pregar o Evangelho. Temos muito trabalho a fazer. Nós temos vários lugares do mundo para pregar o Evangelho, para construir a igreja no mundo todo. Vários lugares estamos construindo também, não tem fim. E esse grande trabalho da evangelização, estamos todos nos esforçando. Vamos fazer até a vinda do Senhor. Porque enquanto fazemos, se o Senhor ele vier, é só bater a poeira e ir. Então, um trabalho que nós podemos fazer até a vinda do Senhor, nós precisamos fazer. Como Enoque, nós também. Antes de ser transladado, antes de ser arrebatado, nós precisamos receber o testemunho de que agradamos a Deus. Quando nós recebemos a salvação, recebemos o testemunho que fomos justificados. Agora precisamos andar com o Senhor, acompanhar ao Senhor Deus. Precisamos agradar ao Senhor Deus. Precisamos receber esse testemunho de que agradamos, que demos contentamento a Deus. Hoje mesmo podemos ir para diante do Senhor Deus. Sabiam disso? Antes de ir para diante do Senhor Deus, precisamos receber o testemunho de que agradamos a Deus. Será que nós somos capazes disso? Vá para casa, orando, pensem um pouco. Se você não conseguiu fazer isso até agora, o que vai fazer? Faz a partir de agora. O tempo que nos é dado é muito curto. Vai ficar sempre vivendo uma vida fraca, trêmula. Desculpe, eu vou chamar de vocês de fraca, mas é fraco. O que eu vou falar? Não tem outra palavra. São todos fracos. Você não pode viver uma vida assim. Precisa viver uma vida corajosa, forte diante do Senhor Deus. Realmente, viver pelo Evangelho, olha como é extraordinário. Precisa viver uma vida assim, ousada, com confiança. Fazer a boa obra para o Senhor dizer, servo bom e fiel no pouco. Receber esse elogio do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, nós te agradecemos. Nós todos que andávamos no meio da carne, longe do Senhor Deus. Nós recebemos a salvação no meio da graça diante do Senhor Deus. E o restante das nossas vidas, o Senhor Deus nos permitiu a esperança para que pudéssemos viver em corpo e espírito para a sua vontade. Senhor, realmente todo esse tempo em que nós estamos junto do Espírito Santo conosco nessa carne, que nós possamos viver diante do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, que possamos viver o restante de nossas vidas sendo conduzidos pelo Senhor Deus. Senhor, assim como Enoque, que antes de ser arrebatado pelo Senhor, ele recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Da mesma maneira, nós também
possamos receber o testemunho de que agradamos a Deus antes de sermos levados pelo Senhor. Assim como o Senhor Jesus sempre fez a obra para agradar a Deus e não foi deixado só, que nós também, que temos o Senhor conosco, possamos sempre servir, temer e vivermos uma vida de agradar ao Senhor Deus, para que logo possamos nos encontrar com o Senhor sem nenhuma vergonha e assim possamos ser conduzidos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.